Boa noite a todos. Boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Se você puder colocar ali um ok no chat, eu agradeço. Primeiro, eu quero mais uma vez aqui dar boas-vindas a todos vocês. Fico muito feliz de estar realizando mais um webinar. A gente, nesse mês de agosto, nós resolvemos fazer alguns eventos online, alguns webinários com temas aleatórios, com temas diferentes para cada semana. E hoje é um tema que eu acredito que é de bastante relevância. A gente tem aí mais de 150 pessoas inscritas para o webinar. O pessoal, alguns se inscrevem para receber também, acabam depois acessando via YouTube, mas é um assunto de grande relevância para as nossas comunidades nesse momento, que tem feito muitas lives, né? É um tema que a gente vai buscar aqui explorar a parte mais técnica do áudio, do som, da acústica para estúdio. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso com um convidado nosso. Então, eu vou primeiro me apresentar, caso você não me conheça. Ana, você pode avisar o pessoal que está sem som, que ele precisa entrar novamente. Muitos de vocês estão ouvindo eu baixo? Está baixo? Vou tentar me aproximar um pouco aqui, porque eu não coloquei o fone. Vou botar o meu fone, acho que vai ficar melhor. Agora melhorou? Acho que fica melhor, né? Fica mais próximo. Deixa eu arrumar aqui. Opa. Pronto. Nós vamos estar, então, como eu estava falando, meu nome é Jean, eu sou aqui da Dominus Evangelização e Marketing. Nós somos uma agência de marketing digital e de assessoria, de consultoria na parte de gestão estratégica da evangelização. E nesse período de pandemia nós temos experimentado aí dessa graça de produzir formação online, e uma das características que a Dominus tem é, de fato, trazer um conteúdo técnico, profissional, explorar o conteúdo no máximo que nós pudermos em vista da evangelização. E hoje a gente convidou um amigo nosso aqui da Dominus, que é o Carlos. Ele é da Liberty Engenharia, que é uma empresa. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco dele também, e ele vai estar falando um pouco sobre o trabalho que a empresa realiza, mas de forma especial ensinando a gente um pouco sobre estúdio. Inclusive, esse estúdio que a gente está é produção aí da empresa dele. Então, Carlos, eu vou liberar o seu microfone. Eu peço que você que tem microfone, por favor, deixe desativado, para que a gente não tenha problema de interferência, tá certo? Mas, e aí eu vou também controlando por aqui. Carlos, você já pode liberar o seu microfone agora, eu acho que já vai dar. Acredito que sim. Me Agora escuta bem? tá. Opa, Okay. Maravilha. Boa noite a todos. O meu nome é Carlos Bertac e eu sou engenheiro de telecomunicações e eu sou especializado em acústica para igrejas, né? Templos de maneira geral e edificações. E hoje eu e o Jean achamos uma oportunidade incrível para a gente bater um papo sobre a questão dos estúdios, né, para as paróquias, para as comunidades, a respeito de como ter menos dificuldade, né, com a questão da transmissão das lives nas paróquias e nas igrejas. A nossa intenção é contribuir com um pouquinho de experiência que a gente tem nesse sentido, tá? Que bom. Então, Carlos, você pode já compartilhar a tua tela, se quiser, e aí a turma é sua, porque eu não vou nem me ater muito aqui depois do... só um aviso para todos. Você
pode colocar as perguntas no chat e eu vou estar fazendo aí a mediação junto ao Carlos, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vão colocando ali e eu auxilio na hora das perguntas. Deixa eu liberar aqui o compartilhamento de tela para ti, Carlos. Agora dá certo. Tá. Deixa eu ver aqui. Você pode compartilhar no compartilhar tela, deve estar... Ah, deu, beleza. Rolou aí? Tá, tá enxergando a minha tela? Pode botar no modo apresentação que a gente consegue ver bem. Show, vamos lá. Bom, deixa eu colocar meu cronômetro aqui para eu também não exceder o time aí para todos. Bora, vamos lá. Gente, o Jean me pediu para fazer essa pequena bate-papo com vocês, essa troca de experiência aí em 50 minutos, tá? No máximo. Eu vou tentar ser bem objetivo para que todo mundo realmente possa, dentro desse período aí, absorver o máximo de informações. Foi a imagem. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro slide. Então, eu sou o Carlos, né? E minha formação, como eu mencionei, eu sou engenheiro de telecomunicações e tenho uma especialização em acústica para edificações e templos, né? E a nossa empresa é a Liberty Engenharia. Nosso foco, o nosso ramo de atuação é a acústica e sistemas de som para a igreja. A gente já fez muitas coisas, mas hoje, basicamente, a empresa está focada nesse segmento e nesse ramo. Eu tenho 18 anos de experiência no segmento, atendendo igrejas e templos, né? E depois quem tiver curiosidade pode dar uma navegada no nosso site, tá? Então, o objetivo desse mini treinamento é analisar quais são os pré-requisitos para um ambiente de estúdio e gravação na transmissão ao vivo. E dentro desse objetivo, eu quero abordar com vocês basicamente 4 tópicos. Acústica, e dentro de acústica falar um pouquinho sobre condicionamento e isolamento. Então, basicamente, a acústica se divide nesses 2 grandes universos, que é condicionamento e isolamento. Falar um pouquinho sobre climatização, pensando na questão do estúdio. Eu vou dar uma pincelada muito superficial sobre os equipamentos, porque não é o caso, é uma seara muito grande para a gente falar sobre equipamentos em um tempo tão curto, e falar sobre um pouquinho de iluminação com base nos iluminadores, tá? Vamos lá. Como eu já havia mencionado, a acústica ela se divide basicamente em 2 grandes temas, o isolamento e o condicionamento acústico. O primeiro que eu vou abordar é a parte do isolamento acústico, tá? Então, a nossa empresa, como vocês imaginam, a gente atende muitas igrejas por aqui. E é muito recorrente as reclamações dos nossos clientes quanto ao isolamento acústico, tá? Então, o que é o isolamento acústico? O isolamento acústico é aquele trabalho que se faz num ambiente onde vocês querem gravar para transmitir, e esse trabalho impede que sons indesejados entrem para dentro do estúdio, que é basicamente uma blindagem acústica que se implementa naquele local onde você pretende fazer as gravações, de maneira que essa blindagem, esse isolamento acústico, te garanta que sons indesejados não vão atrapalhar a sua gravação ou a sua transmissão ao vivo. É recorrente a gente receber aqui inúmeros casos onde o cliente reclama do cachorro do vizinho. Olha, durante a homilia do padre, a gente escuta, por exemplo, o cachorro do vizinho, a gente escuta o ruído do trânsito, barulho de criança, buzina, enfim, barulho de todas as ordens de grandeza que atrapalham a gravação. Quando isso acontece, nós estamos falando basicamente de um problema de isolamento acústico, tá? E
uma coisa importante que vocês precisam entender é que, na maioria dos casos, a igreja não tem um ambiente 100% pleno para poder trabalhar com uma gravação, quer seja para transmissão ou uma gravação que depois ela vai disponibilizar esse conteúdo no futuro. Então, geralmente, é uma sala que foi improvisada para servir como um ambiente de gravação. E muitas vezes essa sala não tem nenhum tipo de isolamento acústico que possa facilitar no dia a dia. Então, eu já vou logo deixando uma dica para vocês nesse primeiro slide, né, que está aqui embaixo. Quando vocês tiverem a oportunidade de escolher um ambiente para fazer um estúdio, ainda que seja algo improvisado, procurem escolher dentro da igreja um local que seja um pouco mais afastado do ruído, por exemplo. Se o estúdio for logo no hall de entrada da igreja, na sala da sacristia ou na secretaria da igreja, muitas vezes, geralmente a secretaria está muito próximo das avenidas, das ruas principais, e você tem ali uma grande quantidade de ruído próximo da sala. Então, sempre procure encontrar uma sala que ela esteja mais afastada dos ruídos no entorno do prédio da igreja. Isso já vai dar uma ajuda e tanto, sem você ter que fazer nenhum tipo de implementação na sala. Então, o ambiente, o local, se vocês tiverem a oportunidade de escolher entre as salas, busquem salas que estejam o mais afastado possível do ruído no entorno da igreja. Essa é a dica, é uma dica chave para quem está começando ou quem já está fazendo as transmissões num ambiente de estúdio dentro da igreja, tá? Gente, eu vou passar para o próximo slide, tá? Eu vou mostrar, eu tentei fazer com que essa palestra tivesse um pouco mais de imagem para ajudar vocês. Então, quando a gente tem um ambiente lá, vamos imaginar que a gente já escolheu a sala, tá? E mesmo assim, a gente tem um incômodo do ruído entrando na gravação, nós temos que implementar, e quando a igreja tem condições, a gente implementar um estanque, um isolamento acústico. Então vamos imaginar uma sala, né, que nós vamos transformar essa sala num estúdio. A primeira coisa que a gente faz nessa sala é sempre avaliar as portas e as janelas dessa sala, tá? Via de regra, o ruído ele tem muito mais facilidade para entrar pela janela e pela porta. Então, eu até escrevi de uma maneira simples, né? Caso seja necessário aumentar o isolamento do local, será necessário o emprego de portas, janela, tetos e paredes específicas para o isolamento acústico. Tem uma primeira imagem aqui, como um exemplo, né? Que é o exemplo de uma porta acústica, de um estúdio que a gente construiu. Então, a segunda imagem, se vocês olharem com atenção, é uma porta já bem espessa, né? Ela tem como se fosse duas folhas de porta numa única folha. Então, é uma folha de porta que às vezes vai medir 8, 10, 14, 15 centímetros de espessura. Então, geralmente o pessoal me pergunta, Carlos, nós estamos com um problema de isolamento aqui e está entrando bastante ruído pela porta. Quando isso acontece, a substituição da porta se faz necessária. Quando a igreja não tem condições, muitas vezes se troca a folha da porta por uma folha de madeira maciça, que é essa primeira dica que está aqui. Então, sempre que possível, a porta ela tem que ser pesada, tá? Ela tem que ter densidade, ela tem que ser bem rígida. Então, por isso que se faz o uso de uma porta de madeira maciça. Essa porta de madeira maciça ela não é uma porta acústica, é só uma dica que pode ajudar vocês. A porta acústica ela é diferente, ela tem uma série de gachetas, isolamento, é uma porta preparada para esse tipo de aplicação. Mas uma dica que eu dou para vocês é procurar uma porta de madeira maciça e na parte de baixo, entre a porta e a soleira, não pode ter uma fresta muito grande, né? Sabe ali por onde geralmente a gente brinca que vai passar a barata por baixo da porta? Geralmente essa fresta ela tem que ser a menor fresta quanto possível, tá? E nos estúdios, no ambiente de estúdio, ainda que seja uma sala improvisada, a gente evita
manter a janela. Sempre que possível, a gente remove essa janela ou faz um fechamento da janela, porque através da janela também entra bastante ruído, tá? Eu vou passar para o próximo slide, porque o tempo passa voando. O próximo elemento que eu gostaria de abordar com vocês dentro da acústica é o condicionamento acústico, tá? Então, uma vez resolvida a questão dos barulhos que vão entrar dentro da sala, por meio da escolha de uma sala mais silenciosa. E aqui, assim, normalmente... Opa, entrou um áudio aqui. Eu já travei. Pode continuar. Deixa eu só comentar com vocês. Nós vamos abrir uma sessão de perguntas. Eu acho que após esse tema acústico, a gente já pode, do condicionamento e do isolamento, a gente já pode abrir uma sessão. O que você acha, Jean? Pode ser, não tem problema. Pode ser sim. Eu só peço gentileza para vocês, só vou terminar a parte do condicionamento e a gente vai Tranquilo. uma breve sessão de perguntas, tá? Beleza. Então, a gente falou do isolamento, agora eu vou falar do condicionamento. Então, resolvida a questão do isolamento, nós temos que tratar o ambiente interno. Então, outra reclamação recorrente aqui é que o estúdio tem muito eco, o estúdio tem reverberação, o padre fala e o som fica todo embolado, ninguém entende nada. Essa é a segunda vertente da acústica, a gente chama de condicionamento acústico, tá? E o condicionamento acústico vai tratar os ecos, vai tratar a reverberação. E uma coisa importante, gente, se a sala for uma sala grande, naturalmente ela vai ter mais reverberação, naturalmente ela vai ter mais eco. Então não adianta pegar uma sala também, que é uma sala de 12 por 9, que é uma baita de uma sala grande. Então a escolha da sala, sempre que possível, tem que ser uma sala média ou uma sala pequena, porque a reverberação ela é proporcional ao tamanho. Uma salinha pequenininha tem uma reverberação pequena, um eco pequeno. Uma sala bem grande vai ter bastante reverberação e bastante eco. Então, escolher uma sala mais silenciosa, cuidado para não pegar uma sala muito grande, tá? E nessa área do controle da reverberação, da qualidade interna, da captação do áudio, né? A gente pensa sempre no tamanho da sala e aí a gente vai notar nessa sala o que ela tem de revestimento, o que ela tem de superfície. Então, essa sala, a gente fala de superfície e acabamento, é o acabamento que foi usado na construção da sala, como, por exemplo, o piso dessa sala. Se é uma sala que tem muitos vitrais, às vezes a igreja escolhe uma sala que tem vitrais nas 4 paredes, então tem bastante superfície lisa, tá? Então temos que tomar um pouco de cuidado com as salas e também com a parte das superfícies, piso de granito. Então todas as superfícies que elas são lisas e elas são duras, à medida que o padre está falando, o som está batendo no teto, está batendo nos vitrais, o som sai da boca do padre, bate no piso, bate no vitral, mesmo sendo uma sala pequena, é importante entender que essas superfícies lisas e duras, elas vão somar, elas vão aumentar o efeito da reverberação. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, nesse slide, a dica é: evite ambientes grandes para fazer o estúdio e avaliem o tipo de superfície, tá? Então, isso é importante para evitar muita reverberação, muito eco e aquele som muito embolado, tá? Uma das coisas importantes, a escolha do microfone também é muito importante. Tem ambientes que são tratados especificamente, você pode usar um microfone de estúdio, mas se você não tem um ambiente tratado, condicionado, quando você vai colocar um microfone grande lá para poder fazer a captação, a tendência é que o som fique embolado. Então, existem alguns microfones, quando chegar lá na parte dos equipamentos, eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre isso. Eu vou avançar para vocês entenderem um pouco como é que a gente faz o tratamento. Então, para tirar eco, para tirar reverberação, deixar o som claro para as pessoas ouvirem na transmissão, a gente faz o tratamento basicamente com placas acústicas, e aí existem uma variação de placas acústicas, né? Que podem ser placas removíveis, né? Podem ser placas do tipo contínua também. Eu vou falar um pouquinho sobre as placas acústicas. Então, quando a gente instala a placa acústica, é para que ela faça o efeito de absorver aquele excedente de som, aquele som embolado, as placas vão amortecer. Então, o som bate na placa
e não volta para o ambiente. É como se a placa amortecesse e tirasse essa energia do som dentro da sala. Só um minutinho, Fábio. Pega um pouquinho de água aqui. E agora eu vou mostrar para vocês, então, um pouco de exemplo, alguns exemplos de placas acústicas, tá? Nessa primeira imagem aqui, a gente está pensando, então, em placas removíveis, né? Deixa eu só voltar um slide aqui, que eu acho interessante, só voltar um pouquinho para fazer um comentário. Geralmente o pessoal quer, na parte do tratamento acústico, né, fazer o uso de espuma, que é um item que você consegue encontrar em diversos lugares por um preço bem baixo. Aqui a gente não recomenda o uso da espuma, porque geralmente a espuma é um produto que ele trabalha especificamente num tipo de frequência. Eu não vou entrar nesse mérito de falar de frequência, mas sempre que possível a gente procura um painel que absorva vários tipos de sons, né? E as espumas, por exemplo, elas costumam deixar um ambiente muito carregado, um ambiente muito funesto, e não necessariamente você precisa entupir o ambiente de placa acústica, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse item, se tiver um pouquinho mais de tempo, né? Mas sempre que possível a gente faz uso de placas com fibras orientadas, com fibra de lã de rocha ou lã de vidro, porque ela não tem cheiro, não dá odor e basicamente revestida. Então, esse exemplo aqui é um exemplo disso, é uma placa de lã de rocha, de alta absorção, revestida com tecido. Então, você tem cores e você também não fica naquele ambiente funesto, naquele ambiente carregado, quando você entope de espuma, tá? Então, esse primeiro exemplo é um exemplo de placa modular. Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente estava construindo, colocando as placas. A diferença desse tipo de placa é que ela é removível. Eu consigo instalar e depois eu tiro essa placa e levo embora para qualquer lugar. A imagem aqui à direita, ó, tem um exemplo do instalador colocando, ou o próprio cliente instalando a placa, né? E aqui ela já avançou um pouco mais na montagem modular e a gente vai colocando as placas no estúdio. O outro slide também é um tipo de placa feito para tratamento acústico, só que aqui ela não é em quadros, ela não é em placas, é uma montagem contínua. Então, ó, exemplos de tratamento acústico, placa contínua. Então, é um estúdio pequeno, como se fosse um estúdio mesmo de igreja, né? Basicamente para você captar uma pessoa, só que nesse caso aqui é um estúdio EAD, e a gente tem nas laterais da parede esse tipo de tratamento. Então, são as duas paredes tratadas. A imagem mais à direita dá para entender melhor. Então, a gente tem o tratamento sobre o visor, temos o tratamento aqui na lateral. Que é o A gente caso não da tem nada. Dominus aqui, né, Carlos? Que é o nosso caso. Isso. O estúdio do Jean, a gente também fez o tratamento com esse tipo de produto que é chamado de placa contínua, né? É um produto chamado Neofix, na verdade, mas ele utiliza as placas contínuas. E também fica bem legal e o resultado visual não fica aquele visual carregado, né, funesto, que geralmente o pessoal reclama bastante dos estúdios, tá? Eu acho que agora que a gente falou um pouquinho sobre o condicionamento e o isolamento acústico, Jean, acho que é a hora da gente abrir uma sessão de perguntas para a turma aí. O que você acha? Pode ser, sim. Se vocês tiverem alguma pergunta, aqui já tem uma aqui. Se vocês tiverem mais alguma, a gente coloca ali que a gente já vai falar sobre, já vai fazendo essas perguntas, tá bom? Eu queria, na verdade, Carlos, enquanto o pessoal está digitando ali, já te fazer uma pergunta que pode ser a dúvida das pessoas também, que é o seguinte. Certo. Na paróquia, muitas vezes existe, na paróquia, na comunidade, existe uma limitação de espaço, né? Você falou ali de colocar, por exemplo, de usar uma sala num espaço atrás da igreja que não tenha muito movimento e tudo mais. Mas é possível, por exemplo, eu pensar numa sala que seja multiuso, que ela possa ser estúdio quando eu preciso, em alguns momentos, e em outros momentos ser, por exemplo, um escritório, um espaço que eu possa utilizar como sala de reunião, que tipo de cuidado eu preciso ter, porque o ambiente pastoral, infelizmente ou felizmente, a gente tem algumas limitações de quantidade, né, de espaço, às vezes, na paróquia. E com todas essas demandas
no caso de lives e tudo mais, esse é um espaço novo para o ambiente pastoral, né? É possível a gente fazer isso? Sim, Jean, é possível sim. Eu acredito que é possível desde que haja alguma organização, né, da paróquia nesse sentido. Por que que eu falo isso? Porque além da parte do tratamento, você vai ter ali também os equipamentos. Então, o problema que eu vejo que é recorrente nesse sentido é o monta e desmonta de equipamentos. Isso Sim. faz com que a vida útil do equipamento ela diminua. O legal é, mesmo que ela seja uma sala multiuso, você tenha dentro dessa sala um espaço específico onde fique tudo montadinho, tudo bonitinho ali, para você poder fazer a live. E, e como é um espaço multiuso, geralmente a gente aplica, faz a instalação das placas, quando ela é placa do tipo removível, na região onde a pessoa está ali para fazer a gravação. Por exemplo, se eu estou num ambiente desse multiuso, vou usar meu espaço aqui. Então, eu colocaria as placas aqui bem próximo de onde está o microfone, né? Então, se o microfone está aqui, não adianta eu, numa sala multiuso, querer fazer o tratamento lá na outra parede. Então, eu tenho que Uhum. tratar aqui a minha região, entendeu? E aí o Entendi. resultado é bem legal. Tá. E outra, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a parte da iluminação, né? É importante quando você quer entregar um conteúdo de qualidade, né, que você tenha, sim, então, uma iluminação satisfatória para que as pessoas possam realmente ver com clareza, enfim, tem alguns outros itens, mas dá sim já. Legal. Só para vocês saberem, gente, por exemplo, eu fiz essa pergunta pro Carlos justamente porque no nosso ambiente aqui é esse o caso, né? Nós criamos um ambiente que é um estúdio e ao mesmo tempo é escritório, é uma sala de trabalho, porque nós temos poucos ambientes dentro da agência, então a gente fez essa experiência e deu muito certo. Inclusive nós criamos um isolamento para a janela, porque nós não podíamos fechar a janela, então a gente fez uma adaptação aqui e tem funcionado. Carlos, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta que todo mundo faz: qual seria a diferença de preço, né? Nas igrejas isso conta muito. Qual é a diferença aí da espuma, por exemplo, dessa que é removível, dessa que é aqui igual a da Dominus? Certo, vamos lá. A diferença, basicamente, é o quanto ela pode absorver. Então, por exemplo, a espuma, geralmente, quando ela é instalada nas igrejas, ela tende a deixar o som meio anasalado, assim, muito seco, sabe? O que não é legal. Então, sempre que possível, nós, engenheiros de acústica, especialistas em acústica, geralmente a gente foge um pouco da espuma, apesar de que ela vai funcionar. Se você tiver um ambiente reverberante e fizer a instalação da espuma numa quantidade grande, você vai resolver a questão da reverberação. Mas na prática, o som nunca vai ser um som muito natural, é um som que a gente chama de som mascarado. Ele vai ficar com uma característica diferenciada, entendeu? Uhum, E eu sempre faço partido pelo material à base de fibra, né, e revestido, porque ele dá um acabamento melhor, né? Para quem vai fazer uma gravação, duas, três, tudo bem. Mas para quem usa com alguma frequência, é bem cansativo você ficar num ambiente com a espuma, entendeu? Enfim, mas na prática a espuma também vai funcionar, tá? Particularmente, eu não gosto do uso de espuma, mas sim, especialmente também a questão do custo, né? Então, por exemplo, hoje você tem espumas que custam a partir de R$ 20 a peça, entendeu? Então, para as igrejas que precisam fazer alguma coisa e não tem por onde começar, especialmente na questão de investimento, ela pode, sem dúvida nenhuma, fazer os seus painéis absorventes com espuma dessas plaquinhas que tem aí para vender. Pode ser um sim. caminho. Agora, evitem a tal da caixa da embalagem do ovo. Isso aí tem fungo, ácaro, bicho, odor.
tudo que vocês imaginarem tem aí nesse tipo de produto, E entendeu? é preciso cuidar com a espuma porque ela é altamente inflamável, né, Carlos? Ela é inflamável e ela geralmente solta fumaça à base de cianureto, que é o que faz parar os pulmões, né? Então, além de tudo, ainda tem esse inconveniente. As espumas, que são tidas como espuma acústica, via de regra, elas já têm esse tratamento, mas aí já é um produto diferenciado, inclusive para você comprar, né? Sim. Entendeu? Carlos, eles estão perguntando aqui qual é o tipo, a placa é colada com qual tipo de cola? Ó, as espumas, geralmente, se você comprar numa empresa que é do ramo, ela já vai te vender com um tipo de cola que você aplica como uma bisnaga. É, esses revestimentos que eu mostrei, o primeiro, por exemplo, que é esse aqui, ó, ele é preso, ele é fixo com um sistema de velcro importado. Então você tira um clipe, tira um plásticozinho que vem na Aham. proteção do velcro, vem 4 velcros e você vai e instala com essa cola do velcro na parede. Super E aí fácil de quando fazer. quando você quer tirar, vamos chamar de macho e fêmea, né? O sistema da fêmea fica colado na parede e o macho está na placa, você leva a placa embora. Você só vai perder a fêmea, você tira a placa e leva para um outro local, se você quiser também, entendeu? Legal, bacana. Na ocasião de a paróquia ou o movimento não ter condições de investir em materiais de melhor qualidade, que significativamente é mais caro, quais as alternativas? A alternativa é um elemento doméstico chamado cortina. Se você não tem condições de investir num sistema que vai te dar um resultado na parte da acústica, a parte mais fácil para você improvisar nesse caso seria a implementação de algumas cortinas nas paredes, quadros, especialmente na área onde tem os vitrais, né? Muitas salas são construídas em ambientes que têm vitrais, por exemplo. Então, sobre o vitral, você pode cobrir aquela superfície lisa com uma cortina, por exemplo. Interessante, legal, bacana É essa uma dica. solução simples, barata, que pode ajudar a performance acústica da sala. Ótimo, legal. Para a transmissão, precisamos de internet. Esse isolamento irá criar uma impossibilidade de sinal, pois atualmente no estúdio montado em nossa paróquia não temos internet, pois não é usado para live. Não, não, o isolamento acústico, Pelo jeito, o, o modem fica longe, né? Fica... você pode aproximar o modem da sala. Em alguns casos, a gente constrói estúdios que não pode entrar nenhum tipo de sinal, sinal de celular, sinal de rádio, nenhum tipo de sinal. Por exemplo, na Avenida Paulista, quando a gente vai construir um estúdio na Avenida Paulista, são tantas antenas de transmissão, de celular, rádio, TV, que quando você vai ligar o microfone dentro do estúdio, o microfone simplesmente começa a captar ondas de frequência completamente diferente daquilo que foi projetado. Então, alguns casos específicos, a gente recebe uma requisição aqui para criar o que nós chamamos uma gaiola de Faraday. E aí a gente não deixa nenhum tipo de sinal entrar dentro do estúdio, mas não é o caso das igrejas, longe Sim. disso, tá? É uma coisa bem mais simples. Tem aqui uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta, eu acho, mas o que poderia ser feito, né? Nosso problema aqui em Osório, no Rio Grande do Sul, é que a catedral é muito alta e gera uma intensa reverberação. Então, eu acho que ele quis perguntar o que fazer num caso desse. Tem solução, por exemplo, na igreja, se eu quiser fazer uma melhora da acústica, e na verdade aqui eu amplio essa pergunta, que é um problema, na verdade, a gente está falando de live, mas as igrejas em si, né, Carlos? A gente não é só a transmissão virtual, é a transmissão do som dentro da igreja, que é horrível, né? Então, muitas vezes a gente está preocupado, a gente está falando de live, mas a gente precisa estar preocupado, na verdade, enquanto essa comunicação está acontecendo na hora do culto, né? Na hora da celebração eucarística. Existe alguma coisa que é possível fazer? Vocês têm, por exemplo, algum projeto que vocês já trabalharam nesse tipo de caso? Olha, vamos lá. Primeiro, isso aí é meio que
as pessoas sempre têm um pouco de intuição, mas às vezes elas não conseguem conectar as duas coisas, especialmente os padres. Os padres sempre não. Olha, quando a igreja... Vamos imaginar que a igreja tem uma acústica que ela não é boa. O padre, quando fala, o som fica meio embolado. Tá? Aquele problema recorrente da acústica das igrejas brasileiras. Sim. O que acontece? O padre geralmente fala para mim, Carlos, eu percebo que quando é missa de domingo, a igreja está completamente tomada, o som fica razoável, não fica tão ruim. Mas na missa de quarta-feira à noite, quando vem 30% da taxa de ocupação da igreja, eu percebo que o som fica embolado, fica um vucu-vucu aqui, que é difícil da gente conseguir. As pessoas reclamam muito que ninguém está entendendo nada. Ora, é assim, quando a igreja está cheia, a roupa, a blusa, eu já não tenho mais cabelo. Mas cabelo, calças, o som quando vai passando, quando o padre fala amém, o som sai das caixas acústicas e vai passando em direção às pessoas, as roupas absorvem o som. E quanto mais o som é absorvido, mais claro ele se torna. Então, pensa assim, quando eu vou fazer uma transmissão na missa e a igreja está completamente vazia, não tem ninguém lá. Então, qual é a grande dificuldade? Naturalmente, a reverberação, o eco da igreja aumenta drasticamente. O som vai ficar extremamente embolado e a inteligibilidade, a clareza do som vai cair. Então, fica muito difícil de você conseguir compreender qualquer tipo de som nessas condições. Resolver isso é um grande desafio. Sempre que possível, a gente faz o tratamento acústico na nave da igreja. A gente prepara a igreja para que ela não tenha tanta reverberação. E a gente faz o revestimento acústico das paredes, a gente trata todas as paredes, a gente trata o teto da igreja para que ela não tenha eco. Agora, numa transmissão onde não tem nenhum tipo de tratamento, é sempre importante contar, pelo menos, com os microfones corretos, tá? Então, não adianta, nessa condição, eu pegar um microfone de coral que vai captar o som de toda a igreja e tentar captar a voz do padre. Eu tenho que trabalhar com microfones como esse aqui, ó, tá vendo? Ó? É um microfone do tipo headset, que é um microfone de cabeça, não precisa ter luz, que nem esse aqui, né? Mas o microfone tem que estar muito próximo do lábio do padre. Se eu tiver músicos cantando, os músicos também têm que estar muito próximo do microfone. Porque quanto mais afastado, mais distante, mais eu vou captar a reverberação. Acusticamente falando, esse problema não tem solução, Jean. Eu teria que, por exemplo, criar uma divisão na igreja ou entrar com um cortineiro ali para dividir a igreja pela metade para conseguir conter essa reverberação. Mas na prática ainda esse é um problema que não tem solução. A solução é aproximar sempre o microfone que faz a captação da fonte sonora, dos lábios. Então, à medida que eu estou falando aqui, o microfone não pode estar longe. O microfone tem que estar mais perto possível. E sempre que possível, microfone headset ajuda bastante. Acho que o Carlos deu duas dicas aqui importantes para a gente. Uma é transmita as missas com maior público, ou seja, escolha para transmitir a missa que você vai ter mais gente. E agora, em época de pandemia, se a sua igreja não está aberta, é melhor não celebrar na igreja. Escolha um outro ambiente menor para que não haja esse eco, porque senão não vai fazer sentido. Por isso, e agora quando você falou, eu lembrei que muitas vezes a gente vai assistir as missas online e de fato fica aquele eco, né, na transmissão. Então, evite de fazer isso. Acho que ficam duas dicas interessantes aí que a gente pode estar utilizando. Uma é, se a sua igreja está aberta e depois, com certeza, as paróquias vão continuar transmitindo a missa, pegue as missas que dê mais gente para transmitir. E também, durante o período de pandemia, celebre em ambientes menores. Quem sabe a Capela do Santíssimo, né? Correto. Isso é quase que uma regra, Jean. Eu não comentei, mas você tocou num ponto-chave, né? Eu sempre sugiro que a Capela do Santíssimo seja utilizada para fazer a transmissão. Claro que numa missa dominical, uma missa mais solene, é mais complicado. Mas a escolha do ambiente é fundamental. Ora, se eu preciso das pessoas para absorver o som e eu estou num ambiente que a gente chama de reverberante, eu preciso
de alguma forma, minimizar. E a reverberação é sempre proporcional ao tamanho. Então, se eu pegar uma sala grande, como eu já tinha falado, eu tenho bastante reverberação, bastante eco. Ora, se eu pegar uma sala menor, naturalmente a acústica ela já está mais ajustada. Será que não seria o caso da gente fazer essa transmissão usando a Capela do Santíssimo? Naturalmente, o som vai ser muito melhor, entendeu? Legal. Foi feita uma pergunta que, além das espumas e das placas, teria uma outra alternativa, você já respondeu. Madeira e tecido ajudariam na acústica? A tinta também não ajudaria? Ó, o tecido, sim, até porque essas placas que estão aqui nessa apresentação, que está nessa tela da apresentação, elas levam tecido também. Então, o tecido é legal. A madeira, quase nada, tá? Existe um tipo de madeira, que é uma madeira específica, ela é completamente tratada, perfurada. Existe um processo de fabricação nessa madeira para que ela se torne acústica. A madeira convencional, o resultado da acústica que ela pode proporcionar é baixo, tá? Acho que eu respondi. Tá. Qual o tempo de durabilidade das placas acústicas? Olha, elas são feitas basicamente com rocha e com vidro. Então, por exemplo, o tempo de vida útil do vidro não está determinado. E essas placas, elas levam basicamente vidro, fibras, né, que são tiradas com uma ponta de diamante que vai tirando várias fibras do vidro, né? Então, não dá, é muito tempo mesmo. O que deve ser cuidado é o tecido, né, Carlos? O tecido Sim, precisa ter esse sim. cuidado, né? Isso, o tecido precisa cuidar, apesar de que esse tecido ele é extremamente resistente. É basicamente um tecido que reveste bancos, né, assentos de carro, enfim. Ele é um tecido muito bruto e é basicamente o mesmo tecido que se usa em todas as igrejas fora do Brasil, especialmente nas igrejas americanas. O tratamento acústico se faz com a mesma matriz desse tipo de tecido. É um tecido para a vida inteira. E o tecido também leva um aditivo retardante combustível, né? Que o material não pega fogo, enfim, é bem legal. Legal. O Douglas está perguntando aqui, o famoso colchão serve de fator para barrar a reverberação? Sim, tudo que é resiliente é tudo que é meio, pensa assim, tudo que é meio fofinho, entendeu? Tudo que for resiliente ajuda na reverberação. Qualquer coisa, um saco de folhas, um colchão, enfim, existe qualquer superfície que for resiliente, ela tende a absorver som, tá? Nesse caso, o colchão, sim. Legal. Só lembrar, Douglas, que colchão é inflamável. Então, se você for usar isso dentro de um ambiente, ele tem que tira, né? Assim, por garantia, porque geralmente Sim, é as maiores verdade. tragédias acontecem nesses ambientes. Assim, a gente precisa cuidar bastante disso, ainda mais uma igreja, né? Essas placas modulares dá para, a partir da cor, possibilitar o uso do croma? Não. O Chroma, para quem não conhece, é um sistema de substituição de imagem de cores para você, por exemplo, fazer Uma um projeção, vídeo né? e na parte de trás da pessoa, por exemplo, você quer pôr uma imagem de Nossa Senhora. Então, o Chroma key é um efeito, né, que permite você substituir o plano de fundo. Para fazer isso, o Chroma key você precisa ter ele na cor branca ou na cor verde. E à medida que você colocar o painel, você vai perder esse efeito do chroma, tá? Mas aí a indicação seria o tecido, né? Fazer a colocação do... Sim, o que você pode fazer é que você tem tecidos chroma key. Então você pode pendurar um tecido na cor do croma na frente da placa acústica, por exemplo, para poder ter a funcionalidade do croma. Ele vai impedir alguma coisa da placa? Não, ela vai continuar Não, fazendo... de jeito algum. Legal. O Alessandro, ele falou algo interessante aqui. Na paróquia dele, eles captam o som da mesa e enviam um sinal para uma outra mesa de som dedicado à live. Aí Certo. isso melhora o som, né? De Isso é fato, legal. essa é uma opção interessante. Às vezes, a única questão é que também tem investimento de equipamento, né? Da mesma forma. Exatamente.
Se a gente captar, aqui ele já falou, beleza. O EVA pode ser utilizado? Pode também, mas não pode ser um EVA com muita densidade, né? Via de regra tem que ser resiliente. Tem EVAs de bastante densidade que é tão duro que pode até atrapalhar na questão da acústica, tá? Lembrando, o EVA também às vezes é um produto combustível. Sim. Uma coisa que eu até anotei aqui, Carlos, eu já vi em alguns estúdios que você estava falando da porta, e eu até acabei esquecendo de conversar com você para o nosso aqui, que é você colocar, eu vi um estúdio que são duas portas, eles instalaram duas portas, e aí, no caso, entre essas duas portas foi colocado um revestimento, né? Então, em vez de ser uma inteira grossa, abre uma, tipo, você abre uma para dentro e outra para fora, na verdade, né? Isso Sim, também ajuda? ajuda, Jean, mas a porta em si, ela precisa ter um sistema chamado de guilhotina, ou seja, imagina que a porta está aqui, quando você fecha a porta, ela desce um sistema mecânico aqui embaixo, que sabe a barata, onde a barata vai Aham, passar por aqui? sim. Então, a guilhotina, ela sai de dentro da porta, ela faz isso aqui assim, ó, pá, ela desce, entendeu? Ela faz isso aqui, ó, pim, Hum, e ela faz a vedação embaixo da porta. Então, não adianta você pôr duas portas se você não tem a guilhotina para vedar por baixo, porque o som vai passar todo pelo buraco da barata, entendeu? E entendi. geralmente, essa ação de colocar duas portas, geralmente são portas maciças ou até mesmo portas acústicas. Mas a porta acústica ela vai pesar quase 100 quilos cada porta. Então você precisa ter uma parede extremamente estruturada para receber essas portas. Geralmente quando o pessoal faz isso sem saber, a porta arranca a parede, para você ter uma ideia, entendeu? Tá certo. Eu acho que eram essas as perguntas. A gente pode seguir. Ah, legal. Então tá, eu vou entrar. E o foco aqui também, gente, desse mini treinamento, vamos dizer assim, dessa sessão de bate-papo, é mais as questões que vêm incomodando na parte da acústica, a grande dificuldade das igrejas está mais focada, por incrível que pareça, na parte da acústica. Então, eu fui mais para esse caminho para a gente discutir um pouco do que entrar na parte de equipamentos, que é uma parte muito técnica. A gente tem um público muito heterogêneo, não dá para saber o quanto cada um conhece, por isso eu vou focar mais na parte da acústica, tá? Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho a respeito da climatização também, que é um item que muitas vezes acaba passando, tá? Então, pensa assim, ó, para a gente ter o isolamento acústico, eu preciso ter um ambiente que seja silencioso e, geralmente, eu vou fazer a transmissão ou a gravação com a porta fechada. Lembra? Eu removi a janela, entrei com uma porta que tem uma boa vedação para que o som não passe pela porta, e eu vou começar a fazer a gravação. Vou ligar todos os meus equipamentos, vou ligar a iluminação, e 5 minutos depois nós estamos completamente suados, porque você não tem mais a circulação de ar natural daquele espaço. Então eu vou precisar de uma climatização dentro desse espaço para que a gente tenha aí um pouco de tranquilidade para poder fazer essa live. Eu julgo sempre importante. A maioria dos casos das igrejas que fazem a transmissão ainda é possível, mas se você quer fazer algo um pouco melhor, pensando na porta, na janela do isolamento, fatalmente você vai precisar de uma climatização, tá? E aqui tem uma dica que eu acho importante. Então aqui está a evaporadora e aqui embaixo está a condensadora. A condensadora, ela gera bastante ruído. Então, de alguma forma, eu não vou instalar essa condicionadora, essa condensadora na parede do estúdio, tá, gente? A condensadora tem que ser instalada um pouco mais afastada ou quanto mais afastada do estúdio, tá? Essa aí é uma grande dica. Legal. Vamos falar então um pouquinho sobre equipamentos, tá? Eu não quero entrar no âmbito dos equipamentos, eu só vou dar uma pincelada
nos equipamentos que geralmente se utiliza para fazer uma gravação, uma live, tá? Então, via de regra, o primeiro elemento da captação das imagens é uma câmera, né? E a gente tem câmeras para tripé, a gente tem webcam, depois a gente vai ter a parte da captação do áudio, que se dá por microfones, e em alguns casos, eu até coloquei essa mesinha aqui, porque algumas transmissões, algumas lives de missas, das missas, elas utilizam instrumento, tem mais alguém cantando ali junto com o padre, então a gente vai precisar sim de uma mesa de som, tá? E essa segunda mesinha aqui, ó, ela é um switcher de vídeo, né? Que ele já gera um elemento chamado streaming. Então você conecta tudo nesse switcher de vídeo e ele já gera o áudio e o vídeo em pacotes de dados para você poder transmitir. Essa ferramenta ela é bem legal, tá? E o mercado em si tem se posicionado para você ter equipamentos que já fazem uma conexão. Inclusive, eu vou até abrir um parênteses aqui, tem um fabricante nacional que você tem uma mesinha de som, você acopla ali violão, um tecladinho, um microfone direto nessa mesinha e o som dela já conecta direto no seu celular para você poder fazer a transmissão, tá? O fabricante se chama Stunner. Depois eu posso até pegar o modelo da mesinha para passar para vocês. É bem legal, mas são soluções que o mercado já está desenvolvendo para transmissão e lives, que é bem legal, tá? E basicamente depois do switch a gente vai precisar então de um computador, né? E de um canal de comunicação, que nesse caso vai ser a internet. A gente precisa ter um pacote de dados suficiente para poder fazer o upload, né? O que é transmitir, subir esse sinal para o canal onde vocês vão fazer a divulgação do conteúdo. Isso também é bem importante. E é basicamente isso. Eu só quero me ater a um ponto importante aqui, que é aqui, ó, os microfones, tá? Então, se você não tem um ambiente tratado acusticamente, não adianta você querer entrar, por exemplo, com um microfone de estúdio, porque o microfone de estúdio vai captar os sons de todos os lados. E geralmente o resultado é completamente equivocado. Geralmente, quando você não tem um ambiente tratado internamente, você tem que usar microfones de mão, tá? Então, por que o microfone de mão? Porque o microfone de mão sempre vai aproximar a captação da fonte sonora. Então, essa é uma dica para vocês. Então, sempre observar qual é o tipo de microfone que vocês estão usando e entender qual é o ambiente que vocês têm para trabalhar. Se você tem um ambiente que ele é tratado, ele é preparado acusticamente, você pode usar um microfone de estúdio tranquilamente. Mas não dá para entrar num ambiente pequeno, que teoricamente é um ambiente de estúdio, mas não tem qualquer tipo de tratamento e colocar ali um microfone, por exemplo, um microfone de estúdio. Você vai ter qualquer tipo de som, menos um som de qualidade, tá? Eu vou falar também um pouquinho sobre a parte da iluminação, tá? A iluminação, para fazer uma boa transmissão, ela tem que ser planejada, tá? Geralmente a gente tem luz que são específicas para esse tipo de transmissão. Um dos erros que eu acho brutal é a transmissão num ambiente que não tem luz. A imagem fica ruim, as pessoas reclamam muito que não estão enxergando bem, então é sempre importante contar com um ambiente iluminado. Eu vou tentar ficar de lado aqui para vocês entenderem uma coisa, não sei se eu vou ficar muito bem aqui, né? Mas é assim, ó, a luz, ela não, via de regra, ela não pode vir reta, né? Ela tem que vir geralmente a 45 graus, é o que está colocado aí na apresentação. Então a iluminação, ela vem a 45 graus em direção à pessoa, e eu preciso ter também um plano de iluminação que venha do fundo para frente, para criar um pouco de profundidade, que é o que está escrito aqui. Então, a gente precisa dessa iluminação a 45 graus, e essa iluminação que vem a 45 graus, geralmente ela tem que ser uma iluminação que espalha a luz. Ela não é aquela iluminação focal, entendeu? Isso é uma dica bem interessante. E aí tem o tipo, inclusive até eu comento que o tipo da iluminação é uma iluminação do tipo Fresnel, que é essa iluminação que espalha, né, a luz para o ambiente.
E a luz que vem do fundo, então, é uma luz para criar o que a gente chama de profundidade. E é sempre importante, gente, alguém ajudar a observar. Por exemplo, a papada aqui, né, essa parte aqui da face, ela não pode estar com uma sombra. Geralmente, quando você põe uma luz assim a pino na cabeça, você fica com a sombra aqui dos olhos, a sombra do nariz e a sombra do queixo. Fica basicamente igual ao Conde Drácula, né? Então, a gente sempre que possível faz uma iluminação, né, que permita a pessoa ficar bem iluminada. Eu vou mostrar um pouco de alguns exemplos aqui, tá? Esse aqui é um estúdio que a gente ajudou a construir, né? Pode notar que a primeira imagem aqui no topo à esquerda, a gente tem esse elemento metálico aqui é um grid, tá? É um grid que foi instalado para poder receber as luminárias. Então, a segunda imagem à esquerda, na parte de baixo, esses dois iluminadores aqui, ó, são iluminadores que a gente chama de contraluz. É aquela luz que vem de trás para frente, tá? E nessa outra imagem aqui, ó, é um outro tipo de iluminador, mais ou menos aí num ângulo de 45 graus, para essa iluminação vir em direção à pessoa que você vai captar. E sempre que possível, evite a luz a pino, que é essa luz aqui que vem direto na cabeça da pessoa, tá? Então, essa parte, eu acho que talvez a gente possa abrir um pequeno parênteses aí, Jean, para a gente bater um papo com a turma. O que você acha? Que na prática já deu uns 50 minutos. Beleza, tem duas perguntas aqui, Carlos, que seria a seguinte, do Nelson: como pensar a acústica em relação à música, voz, instrumento, etc., ao pároco e aos demais participantes na transmissão? Uau! Boa pergunta. Ó. A gente sempre tem que pensar, né, sob o ponto de vista dos músicos, né, ele falou, como pensar na acústica com um olhar para os músicos, do padre, enfim. Na prática, a acústica ela tem que atender a todos que estão participando, ou da transmissão, ou A questão do participando de retorno uma... também, que eles perguntam aqui, né? Tem toda essa parte do retorno também, né, para os músicos, né? Sim, eu vou falar bem rapidamente, bem resumidamente. A gente tem muita experiência com sistemas de som para a igreja, mas geralmente são duas coisas separadas. Som da nave da igreja que vai atender as pessoas e som dos músicos. Geralmente, uma coisa não interfere na outra. Então, se eu estou tocando lá o meu violão na igreja, eu vou ter uma caixa, que é uma caixa de monitor, que vai trazer o som do meu instrumento para mim. Mas, se eu estou tocando o meu som do retorno daqui, se eu subir muito o som do retorno, eu praticamente acabo com o som da nave. Então, o som dos músicos ele não pode jamais competir com o som da nave da igreja. Por isso que há muitos anos, só que a gente patinou para implementar, os músicos tocam sempre com fones de ouvido. Agora, as nossas, Igreja Católica, está começando a criar um pouco, né, de ambiente permissivo para poder a implementação de fones de ouvido. De As retorno, outras né? denominações, enfim, esse problema já está resolvido há muitos anos, tá? Então, os músicos, o sistema de retorno deles é um sistema que pode colocar tudo a perder, pensando na questão da nave da igreja, tá? Temos que tomar alguns cuidados aí. Antes de a gente entrar em outras perguntas aqui, eu quero fazer um parênteses, que aí é onde eu também tenho um domínio maior, que é a relação pastoral, né? Eu Correto. queria fazer uma reflexão com vocês, que é a seguinte: nós sempre, quando se trata de som, iluminação, do ambiente litúrgico ou da dimensão pastoral, porque agora nós estamos falando, por exemplo, de também ter espaços para criar cursos, formações e uma série de coisas, nós temos a tendência pastoral, e deve ter padres aí presentes e coordenadores também de pastoral, nós temos a tendência de querer improvisar e fazer o mais barato.
E isso é um grande erro nosso no sentido do que nós somos pobres. Eu entendo que nós somos pobres, mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é a profissionalização da evangelização, do ambiente evangelizador e a qualidade com que eu ofereço esse ambiente evangelizador. Pense aí o quanto uma música bem cantada e bem ouvida pode transformar a vida de alguém. Eu tive a minha experiência com Deus com uma música da banda Vida Reluz. Na época, o retiro que eu fiz, tinha um ministério de música excelente lá tocando. E eu lembro até hoje dessa música. Então, é muito importante nós levarmos em consideração que profissionalizar, oferecer algo de qualidade, seja a parte acústica, a questão da música, tudo isso tem um grande impacto. E aí eu abro um parênteses, e aí nós somos obrigados a nos curvarmos diante dos nossos irmãos evangélicos que investem muito pesado nisso. Enquanto nós, católicos, muitas vezes, temos essa tendência. Nós não temos o recurso. E que, na verdade, aí um outro ponto é, por nós não termos, primeiro, o conhecimento técnico, a gente não busca aprender. Isso é muito importante, porque quando nós sabemos o que nós queremos, ninguém nos engana. Isso é um ponto fundamental, e o Carlos é um engenheiro e tem uma empresa disso, e com certeza ele trabalha, e aí é alguém que leva a sério o negócio, e aí a gente vê tem muita coisa ruim no mercado, então, e aí é muito fácil a gente ser manipulado, então a gente precisa cuidar muito disso, a gente precisa ter essa clareza de ter conhecimento técnico, entender que evangelizar precisa ser profissional, nós precisamos ser profissionais. E não é porque nós vamos transformar a igreja num show business, ou porque nós vamos transformar a igreja numa empresa, não. Aí, eu acho muito interessante. Um teatro investe milhões de reais para divulgar e fazer um evento, por exemplo. Eu fui num musical aqui da Broadway, no Teatro Renault, eu assisti o Weekend. Sim. E assisti também Os Miseráveis, que é incrível, um musical extraordinário. De uma perfeição extraordinária. Ah, mas é secular. E por que para nós, para Deus, para levar os irmãos a uma profunda experiência com Deus, eu não posso ser profissional? E eu acho que a igreja tem um potencial gigante, as paróquias têm um potencial empreendedor gigantesco. Eu sou de uma comunidade na cidade de Itajaí, de um bairro de periferia e classe média, tem misturado. A paróquia, eu lembro, na época, eu era adolescente, a paróquia construiu uma cozinha de mais de 100 mil reais na época. Era muito dinheiro. É incrível. Por que ela construiu uma cozinha? Para fazer uma bendita festa que durava uma semana no ano. Agora, para investir... E o som da igreja, a acústica da igreja era terrível. Era horrível. Sim, então, assim, desculpa entrar assim, na palestra, mas eu acho que isso é muito importante nós entendermos. Eu entendo que nós podemos nos adaptar. Tudo na igreja existe um elemento fundamental. A pobreza gera criatividade. Isso a gente aprende e isso é real. Mas nós precisamos caminhar para o ideal. Então, assim, a ideia de trazer esse treinamento é para trazer primeiro para vocês um conhecimento técnico, para que vocês possam ter esse conhecimento com um profissional de qualidade, com alguém que entende e oferece, na verdade, esse é o trabalho da empresa do Carlos, oferece serviços de qualidade, produtos importados, a coisa bem feita, para que você entenda primeiro como funciona a coisa. E aí, claro, o mercado tem um monte, não tem só o Carlos que faz isso. Mas é importante que a gente entenda que a qualidade faz a diferença para salvar a vida das pessoas, para levar as pessoas a uma profunda experiência com Deus. O que está em jogo aqui não é só o som, não é só... Não, o que está em jogo é levar as pessoas a uma profunda experiência com Deus. Tá certo? Então, desculpa aí só trazer essa reflexão rápida, mas eu acho que isso é bem importante.
Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que eu vi, o pessoal está dizendo aqui que concorda, né? De fato, eu acho que é algo importante. Ao improvisar uma iluminação de live, como eu posso posicionar as luminárias? Eu acho que você até comentou, mas se puder repetir, Carlos. A iluminação, pensando na questão da live, é sempre importante você ter um ambiente bem iluminado. Então, com alguns iluminadores, né, você vai conseguir ter essa iluminação. Sempre evitando luz que venha do centro, ou seja, você vai precisar de uma luz que venha de frente, geralmente a 45 graus, e uma iluminação do fundo. E evitar luz muito forte, que sature, né, que fique aquela marca assim, que parece que a pessoa está com um luz quente ou fria usa? Para transmissão, geralmente a luz fria, a luz branca, igual daquelas fluorescentes, aquelas lâmpadas tubulares fluorescentes, né, na cor branca. E esse branco tem uma temperatura que a gente chama de 4.000 kelvins, que é uma luz fria, uma luz branca. Essa é a melhor luz para transmissão. Legal. Passa uma dica de suítes acessíveis. Suítes acessíveis é mais ou menos como você querer comprar um carro muito bom por um preço de uma Brasília, né? Tem alguns switches de vídeo da DataVideo que eu acho que são baratos, tem switches da Edirol. Se você me permite, tem um fornecedor muito bom em Campinas chamado Merlin Video. Eles são incríveis, né? Tem uma série de produtos específicos para esse tipo de aplicação. Merlin Videos. Merlin, igual ao mágico, né? O Merlin. Chama-se Merlin Video. São profissionais. Vou procurar aqui no Google o site deles. Legal. É uma empresa bem profissional aqui na região, né? E outra coisa interessante, Campinas tem algumas empresas especializadas no segmento religioso, né? Temos a Merlin, temos uma grande empresa aqui que fabrica vitrais, que é a Tom Gewer também, né? E então um time bom aqui que atende o segmento religioso. Colocando aqui o site deles, eu achei. Show de bola. Beleza, pode continuar, Carlos. Eram essas as perguntas. Tá, e com relação à iluminação, né? Nesse última imagem aqui, nesse último slide, aí tem uma luz fria, né? Se vocês observarem essa foto aqui à direita, vocês vão notar que aqui é uma luz bem branca, tá? De propósito, que já é para a questão da transmissão. Eu vou falar um pouquinho agora, Jean, de algumas soluções, pensando naquilo que você falou, né? Muitas igrejas, elas têm problema no sistema de comunicação, mas elas sempre acham que o problema está nos equipamentos de som. Mas, na verdade, a grande maioria dos problemas é um problema acústico. E as igrejas não sabem lidar com uma acústica ou não chegou nenhum especialista lá e apontou o problema. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade para que as pessoas entendessem. Quando você tem um problema na comunicação, muitas vezes não é o sistema de som, e sim é a parte dos equipamentos, não é a parte dos equipamentos, mas sim o tratamento acústico, o modelo que a igreja adotou para ser construído, o tipo do revestimento, o tipo do forro, todas as superfícies acabam influenciando naquilo que as pessoas estão escutando. Então, eu gostaria de aproveitar um pouco dessa oportunidade e falar um pouquinho sobre essas soluções que também, especialmente para quem vai fazer a transmissão na nave da igreja, são soluções que podem ajudar muito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da parte do forro acústico. Então, é um trabalho que a gente desenvolve junto às paróquias, às comunidades, que é a instalação de um sistema acústico, que, por exemplo, essa é uma igreja, Jean, que se eles fizerem a transmissão dentro dela, eles não vão enfrentar problema de eco, de reverberação, de som embolado, porque ela foi projetada, ela foi pensada, ela passou por uma reforma e nessa reforma a gente implementou esse teto que está aparecendo nas imagens. Então, é um teto que ele absorve os sons e facilita bastante. E aí quero voltar naquela pergunta que você me fez, Carlos, mas a transmissão de uma missa dominical sem ninguém lá, existe alguma solução paliativa? Eu não consigo enxergar, Gia, nesse momento, uma solução paliativa, porque nesse caso,
a gente refez o forro dessa igreja e a gente implementou um forro acústico, entendeu? Então, uma solução que ela pode ser montada e desmontada, nesse momento eu não consigo enxergar. Mas, se a igreja for passar por uma reforma, se a igreja vai construir, seria interessante pensar, então, num forro ou no revestimento que pudesse ajudar na questão da transmissão. E, naturalmente, o som fica muito melhor. E sempre que possível, nas igrejas católicas, né, a gente atende todos os segmentos, eu sou católico, a nossa equipe aqui do escritório, somos todos católicos, mas as igrejas evangélicas a gente tem a chance de trabalhar não só no teto, mas também nas paredes. Então essa é uma ideia, né, de materiais que a gente trabalha para tratar a parte do condicionamento, e esse aqui é um caso onde a gente vai, nessa igreja, por exemplo, é uma igreja presbiteriana, que fica aqui na nossa região, a gente fez todo o teto dela, que é um teto acústico, e eu quero chamar a atenção para a gente vem fazendo, tá? Algumas igrejas com revestimento de parede, mas esse primeiro slide aqui, na imagem à esquerda no topo, nós construímos, quer dizer, reconstruímos essa parede e aplicamos nela um tratamento acústico. Aqui na parte de baixo dá para ver um pouquinho, né? Dá para ver até a linha de divisão, então isso aqui é um painel acústico, na verdade, e nessa imagem à direita aqui dá para entender melhor, e foi esse que a gente instalou para você, Jean. Sim, é igual esse aqui. É, Esse que está aqui atrás. Nós fizemos uma igreja católica agora, que é a Nossa Senhora Aparecida da cidade de Conchal, aqui no interior de São Paulo, que a gente tratou as paredes porque não podia mexer no teto, então a gente fez esse tratamento para eles lá na parede, tá? Aqui é mais um caso, né? Essa igreja é aquela mesma igreja, é essa aqui, ó, tá? Essa igreja fica no Jardim Amanda, em Sumaré, do Padre Fernando. É São Benedito. E aqui, nessa mesma igreja, a gente também fez a instalação do sistema de som. Então, aqui são caixas acústicas específicas para esse tipo de aplicação de igreja. São caixas profissionais, né, de um fabricante chamado JBL, inclusive. E são caixas que ficam discretas, né? São quase que na cor da parede. A última imagem dá para ver bem aí que a caixa fica bem discreta. E quando a gente consegue aliar a acústica em primeira instância, porque ela é quem mais importa, e depois os equipamentos com caixas de som, processadores, microfone, o som vai ser sempre muito, muito bom, tá? Eu vou passar aqui para um próximo slide, então. É uma área que a gente atua muito fortemente, que é a construção de estúdio. Construção, retrofit, e a gente tem bastante experiência nessa área, e foi por isso que eu e o Jean achamos bacana a gente bater um papo. Então, esse é um estúdio que a gente teve a oportunidade de construir. Então, todas as paredes do estúdio são tratadas, o teto também é tratado. Aqui dá para ver a parte da iluminação. Então, todo estúdio que tem esse apelo para... e aqui também, nesse estúdio, hoje o que esse estúdio mais faz é transmissão para a internet. Então, é um estúdio de locação. A igreja chega lá, vai, contrata 1 ou 2 horas e faz a transmissão do conteúdo dela dentro desse estúdio, tá? Carlos, só deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, bem interessante. O Carlos falou algo importante. Quando nós pensamos num estúdio, um ambiente desse, ele pode ser, inclusive, uma fonte de renda para a paróquia, porque não é qualquer estrutura que tem disponibilidade disso, e cada vez mais isso está sendo utilizado. Então, pode ser que a sua comunidade pode investir num espaço desse e depois locar também, né, Carlos? Sem dúvida. Essa é uma das grandes fontes de captação de recursos, não só essa, mas outras, que as igrejas muitas vezes ela passa desapercebida. Ela tem um potencial gigantesco para arrecadar a verba e aquele potencial está lá adormecido. Basta uma divulgação, um boca a boca, e geralmente a igreja consegue fazer uma captação de recursos, com certeza, e a demanda é alta. Então, esse é um estúdio profissional, só para vocês entenderem, tem revestimento nas paredes, tem uma porta acústica aqui, tem a iluminação. Você não precisa ter um estúdio desse porte, claro, mas dá para... O conceito você pode aplicar. Então, você pode ter
tratamento nas paredes, não precisa necessariamente ser uma porta acústica como essa, mas pode ser uma porta mais pesada, como eu falei. Precisa ter alguns pontos de iluminação, então é bom que você pense que você tem que ter pontos de energia no teto para ligar essas luminárias, né? Uma vez que você vai ter essas luminárias suspensas, né? Evite também, eu não vou chamar de gambiarra, vou chamar de subterfúgio, né? Deixar um monte de pontos de energia sem proteção, né? Cabeamento pelo chão, então sempre que possível cuide com essas coisas para não ter problema, tá? Esse aqui já é um estúdio pequeno que a gente fez um retrofit, é um estúdio de uma produtora aqui de Campinas mesmo, do segmento sertanejo, né? Esse estúdio era um estúdio que tinha um déficit muito grande em todos os sentidos, tecnológico, acústico, e a gente fez uma reforma nesse estúdio, é um estúdiozinho bem pequenininho, né? Então aqui eu busquei um pouco mais de estética, por isso que eu entrei com esse papel de parede aqui no fundo, mas essa parede aqui é uma parede que tem tratamento acústico para absorver os sons, tá? Aqui na parede contrária a essa também nós construímos esse painel acústico aqui, né, com um revestimento do tipo contínuo, com placas acústicas, e é basicamente esse conteúdo que eu gostaria de abordagem. Essa parede que tem mais detalhes, esses quadradinhos, isso aí também é acústico? Não, esse papel de parede foi a gente que implementou, porque essa parede ela tinha uma série de irregularidades. Eu não conseguia, eu não teria a possibilidade de instalar os painéis nela, porque ela estava muito mal acabada, vamos dizer assim. Era um estúdio improvisado, era um estúdio improvisado, e a gente teve a chance de fazer a iluminação, de fazer o forro, e eu precisaria dar vamos dizer assim, um tchan na parte da estética, porque ele estava querendo investir e captar clientes maiores, mas um dos problemas é que o estúdio tinha um déficit visual muito grande, estava bem acabadinho, e eu decidi entrar com esse papel de parede para chamar a atenção dos clientes. Ficou bonito, lá. né? Ficou legal. Tem uma pergunta aqui: carpetes nas paredes ou um tipo de estofamento nos bancos ajudaria a melhorar a acústica da igreja? Da igreja? Aqui ele não disse que é da igreja, mas eu acho que deve ser, porque banco, né? Vamos pensar assim. O carpete também ele é resiliente, certo? Então, tudo que é resiliente ajuda a absorver os sons. Mas, por exemplo, se eu pensar num pequeno espaço para construir um estúdio, ok, maravilha, o carpete ele vai ajudar. Mas se eu pensar na igreja, eu vou ter muito trabalho para manter esse carpete limpo, entendeu? O recurso humano de pessoas limpando o carpete para um ambiente grande eu não julgo recomendável. Sim. Não, tá? Tem uma pergunta que é bem... Aqui, qual o material é utilizado no forro acústico? A Rosângela está perguntando. Olha, existem vários forros disponíveis no mercado. Tem forro metálico, tem forro de madeira acústico, tem forro de fibras. Existe uma gama de produtos muito grande disponíveis no mercado. A gente trabalha basicamente com todos os forros, mas não existe um em específico. O que existe com mais abrangência são os forros de fibra, tá? De fibra mineral, de fibra de lã de rocha, fibra de lã de vidro. Esse especificamente na foto é um forro que a gente utilizou à base de rocha, mas é um forro importado, não é um forro que você vai conseguir encontrar aqui, porque na acústica, para a igreja, são produtos específicos que são aplicados. Não adianta eu pegar um forro acústico, por exemplo, de um escritório e querer implementar na igreja achando que vai dar certo. Por quê? Porque no escritório eu vou fazer uma sala de reunião, eu estou pensando em 4 ou 5 pessoas fazendo uma videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, e o nível de ruído é pequeno. Na sala de reunião, a intensidade dos sons é baixa. Na igreja, eu tenho retorno, tenho louvor, tenho banda, caixa acústica, padre, vamos louvar. Então, o que acontece? O nível da intensidade do som é muito mais alta. Então, eu preciso de produtos que absorvam com muito mais eficiência. Então, para cada ambiente,
deve ser aplicado um tipo de material acústico específico, tá? Legal. Existe alguma legislação específica ou algum empecilho na construção de um estúdio? Não, na construção do estúdio não. Não tem nenhum tipo de legislação que aborde especificamente a construção do estúdio. Existem normas que apontam qual é o desempenho acústico, que aí é diferente. Então, por exemplo, qual é o nível, vamos dizer assim, de silêncio que é esperado para um tipo de estúdio. Aí existe uma norma específica que trata sobre isso. Existem algumas normativas, mas sobre a construção geral, de forma alguma, não existe. Tem algumas normas de bombeiro, né? Que está ligada ao tipo de material, essa coisa Sim, toda, né? Isso tem. o posicionamento da abertura da porta, né? Existe sim o projeto de combate de incêndio, porque cada estado tem a sua legislação específica, né? Não existe uma legislação federal, né? A Sim. legislação de combate de incêndio é sempre estadual. É, tem aqui uma consideração do Alessandro. Acho que tudo pela mesa fica mais fácil do que construir um estúdio. O que que você pode falar sobre esse comentário? Olha, eu acho que ele está se referindo, por exemplo, fazer uma live, por exemplo, na igreja, usando uma mesinha específica para live. Pode ser, na prática não tem regra. A regra para live é sempre ouvir quem está do outro lado. Então, antes da gente começar a pensar, a desenvolver um mecanismo muito grande para as lives, se você já faz algum tipo de live, escute quem está do outro lado, entenda, coloque-se no lugar do outro. Se está funcionando, por exemplo, com um equipamento simples, e as pessoas estão te dizendo, olha, tá ótimo, ok. E se você já está fazendo no estúdio e as pessoas estão falando que está bem legal, maravilha, mantenha. Mas procure escutar as pessoas do outro lado, que é muito recorrente a turma falar assim, olha, a gente está fazendo uma live, tinha 50 pessoas, agora tem 40, tem 30 e tem 10. Calma, tem alguma coisa de errado acontecendo. Então procure sempre ouvir as pessoas que estão na outra ponta. Elas que são o norte que você deve seguir para saber se está sendo bacana ou não. E eu acho que é uma questão assim, a gente está começando agora a trabalhar com isso na evangelização, né? Assim, e é importante que a gente vá aprendendo o que a gente pode fazer hoje, o real do ideal, né? Por exemplo, a Sem Dominus dúvida. mesmo, eu gravei todo um curso de evangelização digital usando a minha sala normal ali, mas eu senti a necessidade de que o próximo curso já fosse num estúdio, porque o som me incomodou um pouco e tal. E existe uma grande diferença, assim. Nem tudo se resolve numa mesa de som. Sem dúvida. Se tudo se É, resolvesse na mesa de som, ninguém gravaria música em estúdio e nem utilizaria estúdios para gravar cenas de sem dúvida. filme e outras coisas que a gente sabe que são feitas utilizando o estúdio, né? É verdade. Então, na verdade, o estúdio ele existe num foco e de fato é necessário. Porém, você pode ir fazendo um processo, né? O que eu acho interessante a gente ter claro também é que toda a técnica que a gente está aprendendo aqui nesse treinamento visa nós construirmos um espaço evangelizador. Então, É isso ele, aí. ele passa a ser um espaço de atividade pastoral. Então, por exemplo, se eu tenho um estúdio que os músicos podem ensaiar, eu mesmo eu fui de Florianópolis, tinha uma paróquia em São José, que é região da Grande Florianópolis, eles tinham um estúdio, eles alugavam para os ministérios de música poderem ensaiar, porque, por exemplo, muitos não podiam ensaiar na garagem de casa, porque atrapalhava. Sem dúvida. Então, eram coisas... Então, assim, pense aí que pode ser um espaço para a paróquia, inclusive, captar recurso, né? Dá para Sem utilizar dúvida. para isso também. E a questão formativa, né? Eu tenho um vídeo no nosso canal, Carlos, que eu falo sobre a questão de nós utilizarmos eventos, né, online e tudo mais.
Então, se a paróquia tem essa tendência de começar a produzir conteúdo digital, produzir EAD, trabalhar com um Sim, canal e tudo mais, cara, pensa num espaço. Não precisa ser tão grande. Por exemplo, a minha sala aqui é pequena, então o investimento não é tão alto assim. sim, Na verdade, não é alto. Se a gente for considerar o espaço, o que você tem a médio e longo prazo, não é alto. Então, e para uma paróquia de tamanho aí, de um porte médio, não é algo difícil de ser construído. Então, eu sim, acredito que seria interessante a gente trabalhar aí nessa possibilidade de profissionalizar um pouco mais esses espaços, né? Eu tenho uma consideração aqui do Ícaro, ele pediu para que a gente pudesse trazer aí numa outra oportunidade algo mais voltado a questões de equipamento. A gente pode tá, trazer essa formação, sim, com certeza, Ícaro. É que a proposta desse, de fato, era como montar o estúdio para as lives. Então, não era nem a igreja em si, mas era como estruturar um ambiente para você fazer lives e gravar programas para a internet, né? Então, mas podemos marcar. Fica aí um convite para o Carlos opa, fazer aí via Liberty, né? Aí tem alguns comentários, vamos ver. Nas nossas lives usamos um notebook com OBS, 2 e 3 celulares saindo da mesa de som plugado no notebook. A galera está dizendo aí que está conseguindo usar para fazer as transmissões. sim. E aí existem diversas possibilidades, né, Jean, para você, pensando nos equipamentos, como fazer isso, né? Desde simplesmente usar o seu celular, até mesmo ter um pool de equipamentos muito sofisticados, né? Sim. É uma coisa que a gente assim, as transmissões elas vão permanecer, né? Elas vão Sem acabar dúvida, é um continuando. passo sem volta, né? Elas vão acabar continuando. A maioria delas estão seguindo nesse caminho, né? Então, proporcionar um ambiente com melhor sonorização, com melhor acústica é fundamental para Fundamental. que isso permaneça. E quando se fala de acústica de igreja, não é só para as transmissões, né? A gente precisa pensar na acústica para quem está na igreja. Essa é uma experiência do usuário, na verdade, ali do fiel que a gente precisa pensar, né? Sim, Então, isso é o que me chama muito a atenção. Você já tocou nesse ponto, né? Mas o conceito de reunir as pessoas é a comunicação. E a comunicação é basicamente a acústica, o sistema de som da igreja. Então, realmente, precisa ter um olhar com um pouco mais de atenção, né? Na profissionalização dos equipamentos, da mão de obra mesmo, que são os voluntários, né? Qualificar as pessoas que estão ali à disposição da igreja. Isso, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter um olhar com mais carinho, com mais atenção para esse ponto. Você tem razão. Carlos, tem uma pergunta aqui. O Rodrigo está perguntando se é viável usar câmeras de segurança para transmissão ao vivo, a qualidade é aceitável? Sim, tem muitas câmeras de segurança. É claro que assim, não dá para investir, por exemplo, R$ 30 numa câmera de segurança e achar que você vai ter um resultado satisfatório, né? As câmeras de segurança, elas são bem legais, inclusive. Tem algumas que são até automáticas, enfim. Mas é um ponto de partida, eu não acredito que seja um ponto final. Você pode começar fazendo por aí. É sempre importante testar e colher o feedback. E Sim, esse feedback, quem vai te dar como um retorno para você é a pessoa que está lá na outra ponta. Então, tudo bem, vou começar com uma câmera de segurança. Ok, show. Mas não deixe de ter o seu feedback, a sua métrica, a sua avaliação para você sentir se está funcionando bem. sim. Eu fui paroquiano na Catedral de Florianópolis. E na época que eu estava lá, o padre Chico, que era o cura da catedral, ele Certo. investiu uma grana pesada para as transmissões e ele usou as câmeras de segurança.
Eu lembro até hoje, isso faz tempo, porque eu morei em Floripa há 5 anos atrás, então há quase 10 anos. Ele investiu mais ou menos uns R$ 50 mil, só de câmera. Só Certo. de câmera. Tinha inclusive câmera externa, porque a gente tinha lá uma procissão do Senhor Morto, tinha Nossa Senhora do Desterro e tal. Essa câmera ela ficava na frente da catedral e pegava toda a Praça da Figueira, lá, quem Muito conhece legal. Floripa, porque ele queria, e o Padre Chico era muito audacioso, assim, um homem com uma visão da comunicação À muito frente do grande. tempo dele, né? Total, assim, É. e na época foi muito interessante, a gente trabalhou, eu coordenava a Pascom lá e ficou muito legal mesmo. Então dá para usar, mas precisa ser uma câmera de qualidade. Pô, é, de qualidade. Gente, é isso. Carlos, eu quero agradecer, eu queria que você deixasse ali os seus contatos, se você puder colocar Opa, ali vou no passar aqui, slide ó. ali. Tá aí, ó. A gente tem. Nós estamos em Campinas, né? A gente atende todo o Brasil. Enfim, aí a gente tem o nosso site, tem o nosso contato aí para o WhatsApp e tem o telefone fixo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, se a gente puder contribuir de alguma forma aí a mais para ajudar vocês nesse momento aí que vocês estão buscando auxílio, ferramentas para melhorar o conteúdo que vocês estão dispostos a entregar, a gente está por aqui. Legal. Gente, muito obrigado. Ana, faz um favor para mim, coloca ali o link da Semana da Evangelização. Não saiam ainda, eu tenho só alguns recadinhos para vocês sobre conteúdos que a gente vai ter ainda no mês de agosto e início de setembro. Segunda-feira, nós começamos a Semana da Evangelização. Eu recomendo vocês participarem. Eu acho que eu já tenho alguns rostos aqui que eu vi na câmera que participam já dos nossos eventos, então eu já vi aqui. Começa na segunda, às 8 horas da noite, todos os dias, de segunda a sexta. O tema é voltado a projetos socioeconômicos. Então, vocês que se é padre ou se é agente pastoral, convide as pessoas que trabalham na pastoral da caridade, pastoral social, pastoral da criança. Quem cuida de projeto social, convide essas pessoas para estarem, ou se você quer estar, participe, vai ser um evento muito bom. Uma das palestrantes foi a professora que também deu uma palestra no Conexão Evangelizar, se alguém participou no último, foi a professora que abriu o Conexão, então ela é muito boa, garanto para vocês que vocês vão adorar. A gente está fazendo esse evento em parceria com uma startup que tem um aplicativo que trabalha projetos socioeconômicos, então é muito interessante e eles trazem toda uma experiência. Tá ali o link, tem todos os palestrantes que vão estar e vai ser incrível mesmo, vocês vão gostar. E também vai ter um webinar no dia 6. A Ana, coloca ali para mim o webinar sobre marketing para santuários. Se você é de santuário ou uma paróquia que tem muito forte a devoção e quer se tornar um santuário, eu vou estar dando uma formação para vocês de como estruturar o marketing digital para um santuário. Tá? Eu tenho uma boa experiência nisso e vou compartilhar com vocês. E quem estiver nesse webinar de forma especial vai ganhar um presente. Eu produzi um e-book especial que só vai ser entregue para quem estiver assistindo ao webinar. Então, eu já escrevi, já está pronto, está tudo certinho para divulgar. Então, você que quer participar, esteja lá no dia 6 de setembro, porque nós vamos estar juntos com essa formação, tá certo? E é isso, fique ligado no nosso site, no nosso canal no YouTube, essa formação vai para o nosso canal, então você vai ter acesso lá. Fique ligadinho no nosso Instagram também, dominus.evangelização. Nós estamos à disposição, se você precisar de qualquer coisa, os nossos eventos todos estão lá no meu canal. A última semana da evangelização, os nossos webinários estão disponíveis também para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Carlos, mais uma vez, obrigado pela Imagina, eu que participação. agradeço a todos, né, pela participação. Foi um grande prazer aí estar com todos vocês. E até a próxima, tá bom? Deus Até. abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, gente. Até mais.